Êxodo capítulo 16, que diz assim: partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhe os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxeste a este deserto para matares de fome toda esta multidão. Então o Senhor disse a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Dar-se-á que ao sexto dia prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Então Moisés e Arão disseram aos filhos de Israel: à tarde sabereis que foi o Senhor quem vos tirou da terra do Egito, e pela manhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações. Pois quem somos nós, para que murmureis contra nós? Prosseguiu Moisés: será isso quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão que vos farte, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que vos queixais contra ele? Pois quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. Disse Moisés a Arão: diz a toda a congregação dos filhos de Israel: chegai-vos à presença do Senhor, pois ouviu as vossas murmurações. Quando Arão falava a toda a congregação dos filhos de Israel, olharam para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. Amém. Os irmãos podem sentar. Nós estamos diante de um texto aqui que os filhos de Israel estavam apenas há um mês de terem saído da terra do Egito e presenciaram os grandes milagres de Deus, o maior de todos, que foi sempre anunciado em toda a história de Israel, que foi a abertura do Mar Vermelho. Esse milagre da abertura do Mar Vermelho causava pavor nas nações vizinhas. Todas as nações por onde Israel passava simplesmente eram apavoradas diante de Israel, não por causa do povo, mas por causa do Deus do povo, por causa do milagre extremo e que ficou notório. Aliás, muitos salmos de celebração à libertação falam desse episódio, a abertura do Mar Vermelho. Agora está este povo com o coração cheio de amargura diante do Senhor. Apesar de Deus ter tornado as águas doces, eles não ficaram doces, né? As águas ficaram doces, mas o povo continuou amargo. E o povo agora murmura contra o Senhor porque eles não têm pão. Eles estão no deserto, estão caminhando ali, e eles desejaram ter morrido no Egito, ainda dizem ele, pelas mãos do Senhor, ou seja, que o Senhor nos matasse lá no Egito, mas diante de uma panela de carne. Não é muito diferente de nós hoje, né? As pessoas fazem muitas piadas, muitos gracejos com a carne, né? Eu prefiro morrer em cima de um prato de carne e tal. Então, o povo de Israel era semelhante, embora os irmãos sabem que eles também tinham rebanhos, né? E não podia alguém matar uma ovelhinha ali, comer aquela carne. Não, eles queriam que Moisés se virasse. Nós temos comida, mas não vamos comer. Nós queremos que você sirva para nós, porque foi ideia sua tirar a gente do Egito. Então veja que muitas vezes a murmuração ela nem diz respeito àquilo que a gente tem, não é? Porque de fato Deus ele nos supre com tudo que nos é necessário. Mas é porque nós não queremos mesmo abrir mão daquilo que nós temos. Talvez esse seja o grande problema da igreja, quando ela pensa somente no seu problema. Quando uma pessoa pensa no seu problema, esse é o grande problema. Porque se eu tenho alguns animais que eu posso matar eu posso saciar inclusive uma ou duas famílias, além da minha, uma ou duas, que não tinham. Mas não, cada um estava pensando, eu não vou matar meu animal,
por exemplo. O pensamento era mais ou menos esse. Eu não vou matar meu animal para aprovar essa atitude desse cara que tirou a gente do Egito. Lá a gente tinha carne sem precisar matar animal nenhum. Agora eles estão no deserto, não querem usar daquilo que tem dos seus recursos para satisfazer sua necessidade. Eles querem que Moisés e Arão se virem para fazer isso. Mas a Bíblia diz que o Senhor ouviu esta murmuração e disse: eu vou fazer chover pão do céu para este povo. E deu ali as leis. Até para isto Deus tinha as leis que o povo tinha que guardar. De domingo a quinta, de domingo a quinta, vocês recolham uma porção, ou seja, o suficiente para a sua família naquele dia. Na sexta-feira, você recolhe 2 porções, porque no sábado, vocês não podem colher, vocês não podem trabalhar, colher. Então, recolham 2 porções na sexta-feira, mas só na sexta. De domingo a quinta, não recolham 2 porções, porque eu vou suprir vocês todos os dias. Deus está ensinando com isto que o suprimento dele é diário. Não sei se você já teve essa experiência de chega a hora da oferta e o cara olha assim na carteira, ele pensa no pão de amanhã. Ele não pensa que ele tem que honrar o Senhor com a sua oferta. Ele fala: se eu der minha oferta, eu não compro pão amanhã. Ou lanche depois do culto, seja lá o que for. Mas o texto nos ensina aqui, quando Deus diz: colham de domingo a quinta somente uma porção, ou seja, o suficiente para a sua família, Deus está dizendo: você não vai se preocupar com outro dia. Eu vou prover o outro dia para você. Deus da provisão. Veja bem, provisão é diferente de desperdício. A gente confunde essas coisas e acha que nós temos que ter para sobrar. Porque se a gente não tem para sobrar, nós nos preocupamos para o outro dia. Isso é desconfiar de Deus, que cuidou deste povo no deserto, onde não tinha como eles sequer plantarem trigo para fazer pão. Deus cuidou do povo no deserto. E Deus está dizendo: você confia em mim? Cantamos aqui agora: o teu trabalho é este, é descansar em mim. Você descansa em mim? Quantos crentes andam, irmãos? Não andam. Os crentes, eles voam, eles estão pisando nas nuvens, eles não podem encostar no chão, porque se eles encostarem os pés no chão, eles acham que eles estão à toa, eles estão perdendo algum tempo. Eu tenho que estar voando, eu tenho que estar preocupado. Se eu não estiver preocupado, ai de mim, ai da minha casa, ai da minha família, ai dos meus negócios, ai do meu dinheiro. Nós então nem pisamos no chão, nós ficamos flutuando por aí, de tanta ansiedade. Mas, como nós cantamos, o teu trabalho é descansar em mim. Você descansa mesmo no Senhor? Você sabe que a provisão vem dele? Israel, eles tinham a provisão, mas não queriam usar, acusando Moisés e Arão. Deus diz: tudo bem, eu dou pão para este povo, mas a lei é a seguinte: todo dia uma porção. Deus não é de desperdício. Nós achamos assim, que só está suprida a nossa casa se tiver para o mês. Vocês já pararam para pensar isso? Ninguém faz compra para o dia. A gente faz compra para o mês. Porque nós pensamos que o suprimento é aquele que está para os 30 dias. Tá, e se você morrer no segundo dia? 28 dias, sua comida vai ficar para outras pessoas ou vai perder. É desperdício. E você vai ser comida de outros bichos no cemitério. Veja, queridos, não estou dizendo que é errado você fazer sua compra mensal, não é isso. Fazer a compra mensal é um lado da moeda. O outro lado da moeda é o seguinte: se você tivesse que fazer só para o dia, como é que você ia ficar? E a resposta é ansioso. Você nem ia pisar no chão. Você nem ia dormir, na verdade. Se nem pisar no chão você ia deitar para dormir? Não ia. Então não adianta vir falar: não, mas é porque Deus é provedor. Eu quero saber se Deus é provedor, se acabou. Às 10 da noite acabou, porque você jantou, acabou.
e você crê que no outro dia vai ter. É isso que eu quero saber. Se realmente você descansa e confia no Senhor. É isso que Deus está ensinando aqui. Que eles iam pegar para o dia e a noite, comer durante o dia e a noite. Porém, acabou. Só amanhã cedo que eles vão colher, que eles vão pegar mais. E veja, queridos, na segunda-feira eles saíam, estava lá. Eles já tinham as vasilhas para cada família. Eles iam lá e enchiam a vasilha que era do dia e traziam para dentro de casa de novo. E comiam aquilo na segunda-feira, de manhã e à noite, mas acabava. Na terça de manhã eles saíam lá fora da tenda, estava lá de novo, porque Deus havia feito chover aquele pão pela madrugada. E eles colhiam novamente e se fartavam e comiam e acabava. Na quarta-feira estava lá de novo. Mas veja como os homens são desobedientes e rebeldes. A lei era assim, na sexta você cata o dobro, porque no sábado eu não vou derramar. Na sexta-feira, os teimosos catavam uma porção, como dos demais dias. Aí chegavam no sábado, eles abriam as portas das tendas, iam lá fora todo felizes. Não tinha nada. Deus não derramava um só pedaço de pão do céu. E eles ficavam o sábado em jejum. Eles eram obrigados a jejuar, então, porque tinha acabado da sexta, no sábado não caiu. Quem mandou não colher os dois? Deus falou, colha dobrado. Mas não, quiseram tentar Deus. Veja, irmãos, isto é uma pequena prova que Deus dá. E nós não conseguimos passar. Aí o que esses caras fizeram, né? Passaram o sábado inteirinho com fome. Chegou no domingo, né, que caiu lá, e falou, vou colher 2 agora. E Deus falou, não, só colha 2 na sexta. Pois os que jejuaram lá, colheram 2 porções no domingo. Quando chega, irmão, na segunda-feira, a porção que tinha sobrado do domingo apodreceu. E a de sexta-feira não apodrecia. Duplamente rebeldes. Na sexta, colhe 2. Não, vou colher 1. No sábado não tinha nada, tinha que jejuar. Rebelde. No domingo, vou colher 2. Deus fala, colhe só 1. De domingo a quinta é 1 só. Colhia 2, apodrecia. Duplamente rebeldes. Você sabe que esta desobediência significa? Primeiro, significa incredulidade. E a incredulidade é o pior de todos os pecados que o homem pode cometer contra Deus. Porque o homem está duvidando da palavra daquele que é a verdade. Da boca de Deus só procede verdade. E quando eu duvido do cuidado de Deus para comigo, eu estou pecando gravemente contra Deus. Quem deixava de colher duplamente na sexta-feira, ele achava que Deus era um Deus de desperdício, ele duvidava da palavra de Deus e no sábado ele passava fome. Quem colhia dobrado no outro dia, com medo de faltar, duvidava que Deus estava provendo para o seu povo. Você sabe perante Deus qual que é a coisa mais simples para nós? Chama-se obedecer o que Ele falar. Nós queremos saber, Deus, por que temos que colher 1 de domingo a quinta e sexta 2? Meu filho, o que Deus mandou? Ele mandou colher 1 porção de domingo a quinta e na sexta 2. Pronto, obedece. Os nossos questionamentos, eles nos levam a colher os frutos da nossa impiedade. Porque estamos, na verdade, testando a Deus. Deus não deve ser testado. Quando você testa alguém é para saber sobre sua capacidade. Deus é que tem que fazer isso conosco, não nós com Ele. Quando você faz a depuração de um metal, de um material valioso, você faz a depuração para retirar a impureza dele, isso é testar. Quando você tenta testar a Deus, você está dizendo, Deus, tem alguma coisa impura que eu preciso retirar dele. Isso é blasfêmia. A segunda coisa que nós entendemos aqui desse texto aqui, é que quando Deus mandou o pão para o povo, Deus ele estava pensando em Jesus Cristo, seu Filho.
Jesus teve um debate com os judeus em João capítulo 6, justamente por causa da multiplicação dos pães. Jesus teve um debate com os judeus, porque Jesus havia multiplicado os pães e os judeus vieram procurar Jesus por causa do pão. Veja bem que os judeus não mudaram muito, né, de Moisés para Jesus. Estavam ali em busca do pão, em busca do milagre. Havia um milagre aqui e eles estavam querendo ver Deus fazer esse milagre aqui todos os dias do jeito deles. Depois vem Jesus Cristo lá na frente, 1500 anos depois, opera o milagre da multiplicação dos pães e os judeus estão lá, correndo atrás de Jesus, porque ele multiplicou os pães. E eles disseram para Jesus: mestre, quando chegaste aqui? Porque Jesus tinha saído de um lado do mar da Galileia e foi para o outro lado. E eles foram atrás no outro dia: quando é que o Senhor chegou? E Jesus disse: vocês me procuram não por causa dos meus sinais ou das minhas palavras, mas porque vistes a multiplicação dos pães, comestes dos pães e vos fartastes. E Jesus falou assim: trabalhai pela comida que permanece, não pela comida que perece. Eles disseram para Jesus assim: não, mas Moisés nos deu o pão do céu. Veja, eles ainda foram capazes de dizer para Jesus isto, que Moisés deu a eles o pão do céu. E Jesus falou para eles: não, o pão do céu quem vos dá é o meu Pai. Se Moisés tivesse dado o pão do céu para vocês, seus pais não teriam morrido. Eles teriam vivido até hoje. Mas o pão que meu Pai dá, que é do céu, que sou eu, quem dele comer tem a vida eterna. Jesus não falou assim: eu sou o pão por causa dessa história. Deus fez essa história por causa de Jesus. Deus olhou para Jesus lá no céu lá e falou assim: meu filho é um pão, eu vou dar pão para esse povo. Aí foi lá e jogou pão para o povo. Por quê? Porque Jesus é o pão de Deus para nós. Deus, olhando para Jesus, já pensava assim: olha, meu filho é o pão, meu filho sacia a fome da alma, meu filho é o único que resolve o problema do pecado do homem, quem comer dele vai ter vida eterna. Então eu vou dar pão material para esse povo aqui, pensando no meu filho. Irmãos, tudo que Deus faz é pensando em Jesus. O problema da nossa geração é que eles se acham muito valiosos para Deus e eles dizem que Deus faz as coisas pensando em mim. Ele estava pensando em mim quando ele foi, né, quando ele veio à terra. Deus estava isso, Deus estava aquilo, pensando em mim, porque você é Deus sonhou com você. Não tem esse negócio de Deus sonhar? Deus vai lá e dorme. Não sei que Deus é esse que dorme, né? Mas vai lá, o Deus que dorme, e aí de repente no meio da noite ele sonha, aí acorda bailando, né? Chutando vento para lá e para cá, levantando as mãozinhas e dizendo: ai, meu filho, sonhei com as pessoas muito importantes lá na terra. Me esquece, meu irmão, que Deus é esse? Isso não é Deus. O que a Bíblia nos revela é que Deus sempre pensa no seu Filho. Deus, tudo que Ele faz, Ele pensa em Jesus. Tudo que Deus faz é para Ele. Tudo que Deus fez, irmãos, desde toda essa imensidão do universo, até os pequenos insetos, as pequenas minhocas, Deus fez tudo para Jesus. Tudo é dele, tudo. Tudo é de Jesus. Deus está pensando nele. Agora, interessante nesse texto aqui, é o versículo que Moisés fala para o irmão dele, fala assim: olha, Arão, fala aí com o pessoal de Israel para que eles cheguem à presença do Senhor, porque o Senhor ouviu a murmuração. Verso 10, quando Arão falava, toda a congregação dos filhos de Israel olharam para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. Aqui nós temos também isto, que a nuvem e a glória de Deus era Deus pensando em Jesus. Porque quando Jesus Cristo veio à terra, ele também manifestou a glória de Deus. Quando ele transfigurou no Monte Santo e apareceu para os seus 3 discípulos, transfigurado, cheio de glória. E esta mesma nuvem desceu lá naquela montanha, quando Jesus se transfigurou. Essa glória do Senhor aqui, que estava, quando eles olharam para o deserto, lá estava.
Deus de longe, por ter ouvido a murmuração do povo, e Deus dizendo: eu não aprovo essa atitude de vocês. Mas agora, no Monte da Transfiguração, Deus está perto, Jesus está perto dos seus 3 discípulos e manifesta a sua glória para eles, transfigurado, cheio de glória, brilhante como a luz do sol. E a nuvem de Deus desce, esta mesma nuvem desce sobre aquele lugar. E Jesus, a voz de Deus diz: este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Ouvi a ele apenas, ouçam apenas a Jesus. Toda a palavra de Deus, irmãos, ela fala de Jesus. Tudo o que a Bíblia diz respeito ao Filho de Deus. Então, quando o Senhor Jesus conversa com os judeus no final do assunto que nós estávamos falando em João 6, Jesus diz assim, vou encerrar com esta palavra de Cristo Jesus. Murmuravam, verso 41, pois dele os judeus, porque disseram, eu sou o pão que desceu do céu. Tem alguma diferença? Eles murmuravam porque o pão não tinha descido, certo? Antigamente. Quando Deus desceu o pão, se você continuar lendo em Números, lá foi em Êxodo, mas se for para Números, eles chegaram a chamar o maná de pão vil. Nós estamos enfastiados deste pão vil. Eles murmuraram antes porque Deus não mandava um pão. Quando Deus mandou, eles murmuravam porque Deus mandava o pão. E agora Deus manda o pão do céu verdadeiro, que é Jesus, e murmuravam os judeus de Jesus, dizendo, porque Jesus dizia, eu sou o pão que desceu do céu. Por isso que no verso 44, veja bem, vou ler aqui a conversa de Jesus. Eles falavam assim, não é este o filho de José? Nós conhecemos sua mãe, como é que ele diz que desceu do céu? E Jesus diz, não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Sabe o que Jesus está dizendo, irmãos? Jesus está dizendo que o preenchimento, a saciedade, matar a fome da alma do homem é somente se Deus trouxer você para se alimentar de Cristo. Caso contrário, você vai murmurar. Caso contrário, a murmuração vai te matar. Você não vai morrer de fome, você vai morrer pela praga da murmuração. Salmo 106 diz que os filhos de Israel murmuravam tanto, Deus lhes deu carne a comer, mas fez definhar a sua alma. As pessoas morrem definhadas porque murmuram. A murmuração é o quê? É falta de confiança. A falta de confiança chama-se incredulidade. A murmuração é resultado de quê? É resultado não somente da incredulidade, mas também do desperdício, a falta de confiar na provisão de Deus e ao mesmo tempo desperdiçar aquilo que o Senhor tem nos dado. Jesus Cristo, quando foi enviado por Deus, ele foi enviado para isto, para suprir a fome espiritual dos que estavam morrendo no deserto do pecado. Mas só podem usufruir disto aqueles que o Pai trouxer. Jesus disse no 40, não murmureis entre vós. Jesus está dizendo, nem adianta vocês ficarem aí murmurando, porque só vão vir para mim se o Pai trouxer. Se não trouxer, vocês vão ficar aí mesmo, murmurando. Porque Jesus diz assim, está escrito nos profetas, serão todos ensinados por Deus. Todos quem? Olha o próximo versículo. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Então, vir a Jesus é através do ouvir a palavra de Deus e aprender a palavra de Deus. Jesus diz, não que ninguém tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Este tem visto o Pai. Em verdade vos digo, quem crê em mim, tem a vida eterna, porque eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Nós vamos ficar como os judeus, murmurando? Olha, meus irmãos, deixe-me dizer uma coisa para você.
Ainda que Deus fechasse as janelas do céu sobre todos nós aqui na terra, em termos materiais, tá? Estou falando. Ainda que Deus fechasse, nunca mais você conseguisse trabalhar, ganhar dinheiro, ter comida dentro de casa. Ainda que nós morrêssemos de fome, nós estaríamos satisfeitos pelo pão que desceu do céu, que dá a vida eterna para aquele que dele come. Hoje, como crente e não judeu, tirando Leandro, né? Mas hoje, como crente e não judeu, a pergunta que a gente tem que fazer é a seguinte: o que me importa o pão de cada dia, se eu tenho o pão que desceu do céu? O que me importa? As pessoas correm muito atrás do pão. Na verdade né? Observe, irmãos, a flor da vida está em comer. Todo ser vivo, ele pensa em comer e se reproduzir. É só isso que instintiva e naturalmente passa na cabeça de todo ser vivo. Alimentar-se e reproduzir-se. Ele vai manter a sua espécie através da reprodução, mas ele tem que se alimentar para ele poder manter sua espécie viva. Deus não despreza isso, Ele nos fez assim, carentes disso, dessa necessidade básica do ser humano que é alimentação. Mas Deus fez isto, Deus nos criou assim, para que o dia que nós conhecêssemos a Jesus, nós pudéssemos entender. Agora eu entendo porque eu tenho fome todos os dias, porque de fato Deus me criou, na verdade, para me alimentar de Cristo. Deus me criou para alimentar-me do Filho dele. Deus me criou para preencher minhas necessidades de Cristo Jesus. É por isso que eu tenho fome, para que eu aprenda o que eu devo de fato sentir por Cristo. Quando você tem fome, quando você tem sede, quando você tem necessidades básicas e físicas, você agora deve entender por que Deus te chamou para a fé, para que você pudesse ter essas necessidades, esses desejos, porém de forma espiritual por Cristo Jesus. Aí assim sim você será mantido. São poucos os crentes que entendem isso. Me lembro de um dos heróis da fé, naquele livro lá, Heróis da Fé, que ele entendeu isso. E ele disse para a esposa dele assim: vou orar, porque eu estou morrendo de fome de Deus. E entrou no quarto e trancou. 1 dia, 2 dias, 3 dias, o cara não saía. A mulher não entrava e ele não saía. E ela chamou, ficou preocupada, meu marido morreu. E aí chamou alguns vizinhos que quebraram a porta. Ele estava lá, ajoelhado, chorando, 4 dias, sem comer, sem beber, porque ele descobriu o sabor do pão do céu. Correr atrás do maná, uma hora você vai murmurar. Quando Jesus diz, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, a leitura grega ali é a seguinte: o pão que nos baste, dá-nos hoje. Isso expressa confiança. Expressa confiança. Porque na verdade eu tenho que trabalhar pela comida que permanece e não pela que perece. Os discípulos foram buscar comida na cidade. Quando chegaram, Jesus está conversando com a mulher suspeita e eles falam: mestre, come. A hora do almoço, né? A hora sexta era 12:00. Eles falam: a comida eu tenho para comer que vocês não conhecem. E os discípulos: mas será que alguém trouxe comida? O mestre nem esperou a gente voltar. Nós fomos na cidade comprar comida para ele. Ele nem esperou a gente voltar. Alguém deu de comer para o mestre. E Jesus diz: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. É isso que está em nosso coração, irmãos? Ou estamos como os demais seres, lutando pela sobrevivência e pela reprodução? Nós estamos instintivos, lutando pela boca, ou nós descobrimos
de fato, quem é o pão de verdade? Quem achou o maná milagroso, né? Caindo todo dia certinho, e não se alegra com o milagre de Jesus que veio do céu para matar a nossa fome espiritual, não entendeu nada. Você não mordeu nem um pedacinho da carne de Jesus até hoje. Quando conta a história do maná, nós ficamos assim, que é isso, cara? Todo dia caía pão. Como pode? A gente fica assim. Mas quando fala de Jesus vindo, normal. Nunca mordeu um pedacinho da carne dele. Ainda prova que nós pensamos com o estômago. Que o Senhor nos ajude a elevar os nossos pensamentos do ventre para o cérebro, né? Pensar com a razão. Pensar com a mente de Cristo. Senão, todos os nossos dias, todos, das 6:30, 7 horas, a hora que você acorda, até as 10, a hora que você vai dormir, todos esses dias serão mandíbulas brigando pelo pão nas ruas da cidade. Apenas isso. Nada mais vai importar. Vamos ser igual aos animais mesmo, né? Se você falar para um boi sobre a galáxia, olha, boi, tem 9 planetas aqui no nosso sistema solar, que legal, né? O boi vai... Tem capim? Ele pensa só no capim, ele não quer saber se tem galáxias. Ele vive para o capim, é isto. O crente também que não tem a sua mente voltada para o verdadeiro pão do céu, ele não passa de um boi. Você fala para ele, irmão, o céu, a vida eterna tem comida? Igual o outro, no céu tem carne? Ele pensa com o ventre, ele pensa com o estômago. E Paulo diz assim que, Filipenses 3, versos 18 e 19, Paulo fala que os que pensam com o estômago, o fim deles é a perdição. Mas a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo corruptível para ser conforme o corpo da sua glória, como também ele tem poder de sujeitar a si todas as coisas. É nisso que você está pensando? Então você tem a mente de Cristo. Mas se pensar no pão, são apenas mandíbulas brigando o dia inteiro nas ruas da nossa cidade. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos orar.